Mais Geek de volta com vocês. Continuando esse bloco aqui, falando de Jujutsu Kaisen. Afinal, nós já temos uma segunda temporada confirmada para 2023 e um filme que vai ser lançado no finalzinho de março nos cinemas brasileiros. Pois é, e no primeiro bloco a gente falou aí, deu uma resumida na primeira metade do anime. Sim. E agora a gente vai tentar aí prolongar a nossa linha de raciocínio para saber o que será que cativou na galera essa coisa mais gore, mais obscura. Foi isso, Gé? Olha, não sei dizer exatamente o que cativou mais todo mundo, comigo com certeza esse lance de mistério, né, muito forte. E a segunda parte do anime, que começa ali mais ou menos pelo episódio 14, trabalha de uma forma mais tradicional, porém ainda entregando um mistério aqui, outro ali. E uma coisa muito importante, eles fazem ali com a continuação da trama, é deixar o Gojo, o Satoru Gojo, né, que é o personagem, o tutor da molecada lá da história, um pouquinho de lado, porque, cara, o Gojo é um problema muito sério para qualquer autor, que ele trabalha ali um conceito de Deus Ex Machina, que tipo, é um cara que resolve tudo. Se ele precisar, o anime acabava quando ele apareceu a primeira vez. Ele fala, vou acabar isso aqui. E acaba isso aí, né? Tipo, Rafa, não tem muito o que fazer com o Gojo, né? Então, o problema do Gojo é justamente esse. Ele é muito poderoso e não tem muito uma desculpa pra ele não agir quando ele deve agir. Ele não. Chega lá, ele age, ele acaba com o problema e pronto. Tanto é que tem um momento em que os vilões estão reunidos e eles falam, cara, não dá pra matar esse cara. A gente vai ter que prender ele de alguma maneira e tal. E aí eles vão tentando avançar com esse plano, ao mesmo tempo que a gente vê aí a jornada de desenvolvimento do trio Shonen pra conseguir fazer frente a esses vilões, né? O Gojo é o cara que quebra a balança. Você tem aí o bem e o mal equilibrados e uma paz. Que aí isso é meio retratado, não sei se chegou a passar no anime, mas no mangá eles contam mais ou menos isso. E aí você tem o bem e o mal equilibrados e a paz reinando absoluta. Só que em determinado momento que o Gojo nasceu, essa balança mudou de escala, porque o lado do bem, o lado da luz, no caso, o lado representado pelo Gojo, assumiu um peso extremamente maior, porque ele é aquele cara que nasce a cada 3, 4 gerações e que, cara, é completamente fora da escala. E um concorrente direto pra ele seria o Ryomen Sukuna, que é o cara que tá aprisionado, que não consegue voltar pro anime. O equilíbrio viria quando os dois estivessem frente a frente numa mesma idade contemporânea, no caso. Isso ainda não aconteceu, provavelmente deve acontecer logo menos, mas a gente tem aí o Gojo estragando toda a história pra gente. Eu acho que foi disso que eu senti falta no começo de anime, um pouco mais de equilíbrio. Tem um momento em que o Itadori tá conversando com o Gojo e ele fala, cara, se o Sukuna voltasse com todos os dedos, você conseguiria derrotar ele? Ele fala, ele ia me dar uma canseira, mas eu ia conseguir sim. E eu ia ficar, ué, cadê o desafio então? O desafio tava no arco do passado, você vai ver logo. Logo Spoiler. Spoiler. Você vai ver o arco do passado, quando o Gojo fala, daqui em diante eu vou jogar no hard. Aí ele muda. Aí, ó. Tá vendo? Então, você falou de arco do passado e a gente falou de shonen, essas coisas. E aí eu me lembrei, a gente tem um grande clichê shonen nessa segunda parte, que é o desafio entre escolas, Clay. Torneio um Dokai de feiticeiro, Thaís. Um Dokai de feiticeiro. Inclusive, é legal porque a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais naquelas outras personagens que estavam só ali de pano de fundo, né? Os segundanistas, no caso. E a gente vê um negócio também que começa ali na primeira saga, quando a gente falou no primeiro bloco, que eles vão lá no instituto e tudo mais, já tinha gente lá dentro da escola Jujutsu querendo o Itadori morto, né? Ah, sim. Então nesse arco a gente começa a ver um pouquinho mais da galera mexendo as artimanhas, né? As coisas ali dos caras querendo, porque os caras, pra eles, o Itadori é uma ameaça? É uma ameaça, né? E o Gojo que fala, não, eu tô de olho nele. E aí ninguém vai lá, né? Eu acho que esse arco funciona muito bem como expansão de mundo, porque a gente conhece as outras escolas de Jujutsu. Uma outra, pelo menos. A escola irmã, né? O Colégio Técnico de Osaka. De Kyoto, desculpa. Mas também pra ver que os heróis não são exatamente bonzinhos, né? A gente vê ali a família Zenin, que tá bem longe de ser virtuosa, são os caras bem sacanas mesmo. E também esse pessoal tramando por trás dos protagonistas pra matar o Itadori de uma vez por todas, no meio do torneio. Então a gente fica meio sem saber em quem confiar. É uma coisa assim muito... como você tá olhando pra situação. Porque pra galera de Kyoto, o Itadori é só uma maldição que precisa ser eliminada. Eles não conhecem o personagem, eles não conhecem a história por trás, eles não sabem o que aconteceu. Pra eles, aquilo é um negócio que precisa ser eliminado. Então eu não vejo desse jeito, mas sim, você fica meio com um sentimento, tipo, será que é isso mesmo? Tal. Mas ao mesmo tempo você vê
a relação dos personagens e quem obedece cegamente regras e quem não obedece. Aí você tem o Aoi todo, por exemplo, que é o personagem-chave de todo o segundo momento da história. O personagem mais forte, se depois aí num ranking de alunos, eu acho que vem ele em primeiro e aí todo o resto, porque esse cara cara, Roubado, quebrado. acaba com a balança E também. Né? eles já falam nesse torneio do Yuta também, né? O Yuta, cara, o Yuta aparece no 6º episódio, se eu não me engano, do anime. Então, eu Eles não já falam, lembrava disso. A gente tem um. Eles citam, sei lá, o nosso outro segundo anime é o Yuta, mas ele tá em viagem no exterior. E a gente tem o Hakari. Cara, o Hakari é personagem principal da última saga do mangá. Ele acabou de aparecer. E aí o Hakari ele tem uma menção e ele aparece visualmente, e no mangá ele não aparecia. Ele aparece visualmente ali pra gente ver e. Tirando a cor do cabelo, eles são muito parecidos. Mas o Yuta, ele é só mencionado O ou Yuta ele... é só mencionado. Ah, tá, porque eu Só ia que falar, não eles- lembro de ver o Yuta. Não, então, ele aparece, o Yuta aparece o rosto dele de lado, meio na sombra, mas dá pra ver. É uma hora Em que o o- Gojo tá falando dele? Os alunos. Os alunos. Os alunos E mesmo. outra hora, quando eles falam que quem ganhou o outro torneio foi o Yuta, sozinho. Porque os terceiranistas foram expulsos por causa da Arika. Aí aparece a Arika na sombra. E tipo, você não sabe a Arika, é só Tem ver o filme que vai ficar Tem doido. uma parada na que a vida. gente que começa na segunda temporada também, que é o lance da gente conhecer um pouquinho mais das Segunda maldições, metade do anime, né? A segunda metade ali, né? É, Das sim. maldições e o Nanami, né, que é o Cara, o Kento Nanami é o melhor personagem. que é um dos melhores Todo personagens, Jujutsu cara. do- E aí do você primeiro tem toda turno, uma né? saga paralela do Itadori com as maldições e ele, né? Que é É. um amigo pessoal do Gojo, né? Esse, Amigo. Esse é o final do primeiro curso, na verdade, né? Que é terminando a apresentação, todas aquelas maldições naturais. Sim. A maldição do medo de vulcão, a maldição do medo de tsunami, a maldição da natureza. Sim. Própria natureza, Nossa, mãe essa é natureza tem uma bizarra. voz. E a maldição que é criada a partir do ódio e do medo humano, que é o Mahito. O Mahito é o pior de todos ali, ele volta muitas vezes ainda pra atrapalhar a vida da galera. E aí você tem a apresentação do Kento Nanami, né? Que é o como é que chama? O cara Salaryman. O Salaryman. Sim, é O cara que reclama maravilhoso do aquilo. trabalho, mas vai trabalhar mesmo assim. Todo Me dia. conta um pouquinho da história do passado dele, que é muito A legal. introdução. Ele é bem muito legal, esse de personagem é verdade. sucesso demais, assim. É. Gosto também. Muito bem, e aí a gente tem um subplot, que são as maldições invadindo o colégio a mando do Suguru Geto. Suguru Geto, Olha o que é filme um- aí mais uma vez pra você entender de onde ele veio. Exato. E aí a maldição é o Mahito indo roubar os dedos do Sukuna que estão guardados no colégio e que vão ser usados para dar andamento para aquele plano que ele idealizou lá do dia 31 de outubro, que a gente só vai ficar sabendo quando começar a segunda temporada, ou se você for ler o mangá, óbvio. E que eles precisam desses dedos para dar de presente pro Sukuna de uma vez, assim. Porque tem essa história de que o Itadori, será que ele, quantos dedos ele consegue consumir de uma vez sem que o Sukuna absorva toda a identidade, né, Porque nunca ninguém tinha conseguido fazer isso. As pessoas não Exato. suportavam o poder do Sukuna, elas não aguentavam. E o Itadori aguentou um, aguentou dois. Peraí, vamos segurar essa pessoa Vamos ver aqui. quantos ele vai levar, né? E assim, o Sukuna é a carta coringa de toda a história. Mesmo os vilões querendo dar de presente pro Sukuna os dedos pra ele recuperar a forma dele, o poder dele, não sabem o que ele vai fazer quando ele acordar. Porque ele pode simplesmente matar todo mundo. Porque a gente já viu isso acontecendo no próprio anime, quando o Mahito invade ele ali uma segunda vez e fala: olha, eu falei, não ia acontecer uma segunda vez. E acaba com o plano de acabar com a vida da galera. Ele quase acabou com a vida da galera, né? E não acabou. O Sukuna é a carta coringa de tudo ali, que é uma desgraça viva. Assim. Ele tem um interesse especial no Megumi, né? Por que ninguém sabe, mas ele tem um interesse no Megumi. Mas Megumi isso não foi tá dito ali nem no mangá marcado. ainda? Não. Não da forma que a gente queria. Mas o Sukuna já apareceu algumas vezes com mais profusão, assim, e aí a gente viu que o bicho vai pegar. Mas ainda não deu pra entender direito qual é que é a questão do Megumi com o Sukuna. Quer dizer, o Sukuna com o Megumi, né, no caso. Mais uma vez, aquele negócio clichê do sei lá, o Orochimaru com o Sasuke. A família do Megumi, a família Zein, é que ele é, mas não é, né, da família. Essa família é muito importante dentro do universo de Jujutsu. São 3 famílias, se eu não me engano, é do Gojo, o Zein e a do Noritoshi, que é o Noritoshi Kamo, que é aquele cara que tem o arco de sangue lá, sabe? São as 3 famílias mais importantes e eles trabalham totalmente em relação a sangue hereditário, poderes e tal, e essas famílias ditam os costumes de todos os feiticeiros, no caso. E aí, por que o Sukuna tá envolvido com o Megumi? Provavelmente tem a ver com a derrota do Sukuna no passado. Por alguém que usava uma técnica parecida, por alguém que seja da família, porque eu não quero me aprofundar muito na história do Zein, mas a gente tem aí um outro personagem muito importante da família,
que, cara... Eu não posso falar. Tá bom, não se aprofunda, Mas eu não posso. Ó, até que a gente espera essa segunda temporada, o que a gente pode esperar que vem por aí? Porque eu sei que, assim, tem vários arcos que já estão fechados, inclusive um dos mais importantes é o de Shibuya. É, o arco de Shibuya, o atentado de Shibuya provavelmente vai ser o... Provavelmente não. No mangá, o arco do incidente de Shibuya é o arco mais longo que o Akutami Gege já desenhou, tem mais de 100 capítulos, e eu acho que vai ser um arco grande no anime também, porque ele se desenvolve em várias partes ao mesmo tempo. Sabe o arco da invasão no final do Quimera? É muito parecido. Enquanto tá acontecendo um negócio ali em 10 segundos, em outra área de Shibuya tá acontecendo outro negócio, em outro estão evacuando outra pessoa. E, cara, acontece tudo ao mesmo tempo, muita desgraça, muita coisa e olha, é tipo, vai ser o arco que vai definir a história daqui por diante, porque a gente tá num arco agora, o mais atual, que não se resolveu. A gente tem todo o desenvolvimento dele, né, de um jogo, né, que tá sendo criado lá e ainda não tem uma resolução concreta disso, mas aí você tem esse arco muito importante que deve acontecer no final da segunda temporada, espero, mas a gente tem também um arco do passado, onde vai mostrar o relacionamento do Gojo com um outro personagem aí que não quero falar. E aí tem a família Zenin vai estar muito importante também nesse arco. Não seria esse arco de Shibuya o arco das 12 casas de Jujutsu Kaisen? Em matéria de importância? Não, de importância sim, mas não é nada parecido. Não é nada parecido. Lembra mais o que era antes, na verdade. Aí sim. Então vai ser o momento, o ápice de tudo, assim. A gente vai conhecer, onde tudo se encaixa. A gente vai conhecer, né, toda a maldade de todas as maldições, assim, vai ser tudo de uma vez. Vai ser aquela situação que, cara, eu não acredito que eles vão conseguir sair disso. E realmente, tem personagens que não vão sair disso. Ih, rapaz. Realmente tem muito pano pra manga ainda em Jujutsu, né? Sorte a nossa que vai poder acompanhar tudo isso. Inclusive, eu quero saber de você que tá em casa, tá acompanhando Jujutsu, tá em dia com o anime, vai ver o filme? Conta pra gente nas redes sociais que estão aqui na tela. Exatamente. E para mais informações de Jujutsu ou de qualquer outro anime, mangá, game, tokusatsu, você acessa o Geek Here, geekhere.com.br, que é o nosso site de notícias. E para você achar figures, camisetas, boné, copos, canecas, assim, tudo relacionado a esse mundo geek, vai lá em loja.geekhere.com.br, você acha tudo com precinho bacana, né? E assim, acho que até de Jujutsu tem coisa lá também, você consegue achar, tá bom? Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Assim, ó. Faz assim. Dedinho. Eu não consigo, Cleiton. Tem que fazer, ó. Essa mãe é difícil, Thaís.